Mateus capítulo 8 registra 5 milagres que queremos meditar com você nessa noite. Jesus, ele curou um leproso, a partir do versículo 1, a partir do versículo 5, ele cura um servo do centurião, a partir do versículo 14, ele cura a sogra de Pedro, a partir do versículo 23, ele acalma a tempestade, e a partir do versículo 28, ele liberta o endemoniado de Gadara, o gadareno. E Mateus, ele é inteligente, claro que isso é orientação divina do Espírito Santo. Depois de ele registrar alguns ensinamentos, ele vai fazer uma demonstração prática do poder de Cristo. Os judeus eram o destinatário primeiro dos escritos de Mateus, eles não acreditaram que Jesus, o carpinteiro, era o Filho de Deus enviado, prometido nas Escrituras. O Deus forte, como profetizou Isaías. O filho, a raiz de Jessé, como Isaías profetizou. E eles crucificaram a Cristo. 40 anos depois, aproximadamente, entre 30 e 40 anos depois, Mateus resolve escrever para os judeus, para mostrar que Jesus Cristo era Deus, o Deus vivo enviado, prometido pelos profetas. E ele usa um argumento muito forte. Ele vai mostrar o poder de Deus sobre a lepra, o poder de Deus sobre a paralisia, o poder de Deus sobre a febre. São doenças, naquela época, terríveis. A lepra não tinha medicina que dava jeito. Como também a paralisia. Ninguém levantava, o coxo não se levantava. E Jesus Cristo fez um se levantar aqui, logo no início do seu ministério. A sogra de Pedro estava com febre, ele curou. A tempestade, ele vai mostrar que Jesus Cristo tinha poder sobre a natureza, sobre a tempestade. E também vai mostrar que Jesus Cristo tinha poder sobre os demônios, os espíritos imundos. Então, Jesus tem poder sobre a lepra, Jesus tem poder sobre a paralisia, Jesus tem poder sobre a febre, Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre o espírito imundo. Era isso o que Mateus queria mostrar para os seus leitores. E, claro, para todos nós, para toda a humanidade. A Bíblia, ela é universal. E nesse texto, é um texto muito interessante. Porque o que Mateus quer mostrar não é simplesmente algo geral, genérico, como nós já falamos. Mas os detalhes são valiosos para a nossa fé e para a nossa crença. Por exemplo, Mateus, no capítulo 1, ele registra a questão do leproso. O leproso, a lepra era uma doença que a medicina não dava jeito e era altamente contagiosa. Quando a pessoa era diagnosticada com lepra, era lançada rapidamente para fora do seu social. E ele perdia o conforto social, familiar, e a solidão, o isolamento matava mais rápido do que a própria infecção. E havia as leis que proibiam o leproso se aproximar das pessoas. E esse leproso aqui se aproximou de Jesus. É esse o fator interessante que você precisa analisar. Que distância você está de Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, que pode te dar vitória? Que distância você está dele? Existe alguma barreira que impede você de se aproximar? Para esse leproso havia a lei, as regras, mas ele rompeu tudo isso, porque ele tinha certeza que nada mais poderia lhe dar a cura, a não ser Jesus Cristo. Naturalmente, Jesus estava pregando no monte e ele embaixo ouvindo aquela pregação, distante, ele não podia se aproximar com os demais. Mas ele chegou, se aproximou. Então, a primeira atitude, se aproxime de Cristo. Segundo, o texto diz que ele se ajoelhou e adorou a Deus. Adore ao Senhor. O mundo tem aí os seus ídolos. Nós estamos fazendo um ídolo de tudo. Na verdade, o ser humano é um ser adorador. O homem já deixou, Deus já fez o homem nessa dependência. Se adorar a Deus é algo que está intrínseco na vida e na alma humana. Não tem como nós nos livrar disso. Somos dependentes de adorar. Agora, quando falta conhecimento das Escrituras, o homem adora qualquer coisa. Adora o dinheiro, adora o Eros, o Deus da sensualidade, adora o Mamon, o Deus do dinheiro,
Adora tudo, adora até a si mesmo. Mas nesta noite eu queria te aconselhar. Pegue tudo o que é seu, que te impulsiona a adorar alguma coisa, e te prostre diante de Cristo, que Ele tem coisa boa para te oferecer. E um detalhe interessante aqui, que o leproso não poderia se aproximar de uma pessoa sadia. Se a pessoa sadia quisesse, poderia expulsá-lo a pedrada e até mesmo matá-lo. E quando Jesus ouviu aquele leproso, chegou por perto dele, joelhou a seus pés e disse: Senhor, se tu quiseres, pode me curar? Olha a fé do leproso aí. Senhor, se tu quiseres. A fé, a humildade, a submissão. Aqui não, ele não botou Jesus contra a parede, ele não determinou, ele colocou dentro da soberania de Cristo. Se tu quiser, tu pode me curar. E Jesus estendeu a mão. Eu imagino aquela multidão pensando que Jesus ia pegar uma pedra para expulsar o leproso. Mas a atitude de Jesus demonstra o carinho e o cuidado do Deus vivo, todo-poderoso com o ser humano, especialmente aquele que se prostra a seus pés e adora. E ele disse: quero. Tocou no leproso e disse: quero ser limpo. Quando a multidão imaginou que Jesus ia pegar uma pedra para apedrejar, ele tocou no leproso para sarar. Jesus não se deixa ser influenciado pelo pensamento negro, sujo, de um mundo caído, cheio de rancor, sem misericórdia. Jesus age pelo que ele é, pelo amor que ele é. E quando ele olha a situação miserável do ser humano, ele se compadece. Assim diz Mateus no capítulo 14. Jesus viu uma grande multidão e o texto diz que uma íntima compaixão se apoderou dele e ele curou todos os seus enfermos. Então Jesus, ele demonstra esse amor, esse carinho, esse cuidado na vida desse leproso, porque o leproso era excluído. Jesus quer que você venha, faça parte dos seus seguidores. O outro ponto interessante é a disponibilidade de Jesus para atender a necessidade humana. É quando o centurião chega e diz: Senhor, eu tenho um criado em casa, paralítico, violentamente atormentado. Quer dizer, o rapaz era paralítico e o demônio ainda se apoderava dele. E Jesus disse: eu irei lhe dar saúde. A disponibilidade de Jesus de atender a dor e o sofrimento humano. Que pena que muitas pessoas não percebem isso. Que pena que muitas pessoas sofrem só a vida inteira e não têm coragem de se aproximar de Cristo. Que pena que você está vendo as pessoas sofrerem e não tem coragem de conduzir essas pessoas a Cristo, como fez aqueles homens quando levaram um leproso, subiram numa casa com um leproso não, com um aleijado, com um paralítico, subiram num telhado, desceram numa corda para Jesus curar e perdoar os seus pecados. Jesus sempre está à disposição daqueles que se esforçam para estar à sua presença. Não fique distante, te aproxime, adore Ele, tenha fé que Ele pode fazer algo poderoso na tua vida. Jesus vai estender a mão para te curar. Jesus está disponível aí ao teu encontro, se você se disponibilizar e ir ao encontro dele. A sogra de Pedro, ele chegou e tocou de imediato e ela ficou limpa. O socorro, o pedido de socorro dos apóstolos é um retrato do que Jesus atende às nossas súplicas. Eles estavam na embarcação, Jesus já estava enfadado de tanto trabalhar, resolveu cochilar um pouco. E a tempestade chegou e pegou o barco por açoute e estava quase afundando. Mas os discípulos chegaram e disseram: Senhor, socorre-nos porque nós vamos perecer. Deixa eu te perguntar, tu tem coragem de chegar para Jesus com o coração limpo, aberto, e dizer: Senhor, socorre-me, eu já não tenho mais condição de prosseguir. Tu tem coragem de chegar para Jesus e dizer: Senhor, socorre-me, as minhas forças estão se acabando. Tu tem coragem de chegar para Jesus e dizer: Senhor, socorre-me, eu já não aguento mais. Senhor, tu tem coragem de chegar para Jesus e dizer: Senhor, socorre-me, a luz do fim do poço está acabando. No momento que você correr para Ele, pode ter certeza, vai ter uma mão poderosa para tocar, para atender a sua súplica e te tornar curado. Vai ter uma disponibilidade de ir ao teu encontro para te atender e vai ter tem poder para acalmar a tempestade da tua vida.
Jesus se levantou, ordenou o vento, na maior simplicidade, sem espetáculo. Ele ordenou o vento e o vento se acalmou, a tempestade se acalmou e a bonança chegou naquela embarcação. O que está faltando na tua vida é a bonança da ação miraculosa de Deus. Corra para Ele. Não perca mais tempo. Deus tem algo poderoso para a tua vida. Da mesma forma, ele chegou em Gadara, quando desceu daquela embarcação, chegou a outra margem, desceu e o endemoniado veio em seu encontro. Aquele moço já havia dias e dias que vinha sendo atormentados. Não tinha corrente, não tinha grade, não tinha algema que segurava ele. Mas Jesus libertou. Quantas noites aquele endemoniado deixou aquela cidade sem dormir? Desassossegada, o desespero tomava conta daquela cidade, mas Jesus chegou e acalmou tudo. É o que está faltando acontecer na tua vida. Meu querido, no momento que você se disponibilizar a entrar em contato com Cristo, a sua presença, você vai desfrutar do poder miraculoso dele. Jesus faz milagre porque ele pode. A Bíblia diz que ele é o Todo-Poderoso. Jesus faz milagre porque ele nos ama. Foi o que Mateus registrou. Ele se moveu de uma íntima compaixão e curou todos os seus enfermos. Êxodo capítulo 15, versículo 26, lá está escrito que ele é o Yahvé Rafá, o Deus que cura. Salmo 103, versículo 2, está escrito que ele cura todas as enfermidades. Isaías 53 diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, ensinando sobre os dons, ele diz que no meio dos dons existem os dons de curar. E Tiago, quando escreveu a sua carta, ele disse: se tiver alguém doente, chama os presbíteros da igreja e ore sobre ele, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Jesus, quando ressuscitou e antes de subir ao céu, deu ordem aos seus discípulos a pregar em todo o mundo, toda criatura. E os sinais iriam acompanhar ele, os sinais, o poder de Deus, os milagres ia acompanhar. Eles iam falar novas línguas, se bebesse alguma coisa mortífera não ia falar, não ia fazer efeito nenhum. Eles iam ter poder para pisar escorpiões e serpentes, expulsar os demônios. E eles iam ter poder para impor as mãos sobre os enfermos para curar. Marcos capítulo 16, a partir do versículo 16. E Jesus, ele continua operando no nosso meio. Essa passagem que fala da autoridade da igreja sobre as enfermidades, é porque Deus, ele delegou o poder. Milagre na vida de uma pessoa faz parte da providência divina. Tem momento que nós não temos capacidade de ir a lugar algum, como aqueles discípulos naquela embarcação. Mas Jesus chegou e acalmou a tempestade. Ele quer acalmar a tempestade do teu coração, do seu familiar e da tua vida por completa. Faça que nem um leproso. Se aproxime dele, se prostre diante dele, adore a ele, se humilhe aos seus pés e desfruta da mão poderosa de Cristo direcionada na tua direção para tocar, trazendo o teu milagre, as bênçãos sobre a tua vida, e especialmente abrindo teu coração para aceitar ele como Salvador, para ir morar no céu. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.